Olá, estudantes! Estamos novamente aqui e vamos começar a trabalhar a nossa segunda semana. Vocês podem buscar e pesquisar no nosso caderno pedagógico. A segunda semana irá englobar a aula 3 e a aula 4. Então, iríamos trabalhar instalações, docas e plataformas. Em instalações, iremos trabalhar 4 quesitos principais: layout do armazém, tipos de layout, metodologia geral para projetar um armazém e, por fim, métodos de planejamento de um layout. Por que estudamos instalações no curso de logística dentro da disciplina movimentação e armazenagem? Para poder identificar a melhor maneira para o bom funcionamento das instalações de um armazém. Então, o primeiro item que iremos trabalhar em instalações é o layout. Nós vamos ver os conceitos, né? O que significa layout? Layout é uma palavra que vem do inglês e que traduzida significa desenho, plano, esquema, arranjo físico. Layout é organizar ou reorganizar máquinas, equipamentos, o homem, os movimentos, a espera, os serviços e a construção até obter a forma mais viável, com custo menor e mais agradável possível para o negócio. Segundo Oliveira, que é um escritor, que é um autor que fala muito, ele escreve muito sobre layout, são 8 os fatores a serem observados ao se elaborar um arranjo físico, um layout. Primeiro fator que ele fala no livro, que é para ser observado, são os materiais. Quais são as características desses materiais? Então, vamos ver tipo de matéria-prima, recebimentos, suprimentos, refugos, reparos ou retrabalho, sucata, sobras, embalagem, infraestrutura para condicionar a matéria-prima, seu tráfego, sua movimentação, ir e vir dentro do armazém, suas operações e seu controle. O segundo fator que ele considera muito importante são os equipamentos, as características desses equipamentos, dimensões, energia e suprimentos, acessórios, suas alimentações e operações, o resíduo que esse equipamento, lixo que esse equipamento produz e sua manutenção. Terceiro fator que ele considera de suma importância é a mão de obra. Características, então, que estão inerentes à mão de obra. Trabalhadores diretos e indiretos, supervisão e chefias, organização do setor, instruções, residência dos trabalhadores, o meio de transporte, cultura, procedimentos, segurança, ambiente, luz, temperatura, suprimento, entre outros assuntos. Em cultura é muito importante. Existe até uma história que fala de uma empresa da nossa região que quando ela foi vender para a cultura árabe, ela teve que movimentar toda a sua posição em direção a Meca, então obedecendo até a cultura daquela região. Um quarto fator muito importante é o movimento, características de movimento e transporte. Infraestrutura como rampas, tubos, trilhos, pontes rolantes, canais, piso, energia para transporte, elevadores, vias, depósitos, tanques, suportes, estoques, expedição, equipamentos de transporte e a manutenção desses transportes. Tudo isso é muito importante quando você prepara, quando você desenha o layout de um armazém. Um quinto fator muito importante são as esperas, são as salas de espera, waiting room. Características das salas de espera, características das esperas. Área de recebimento e entrada de material e suas saídas e expedições. Armazenamentos em processos, armazenamentos de sucatas, refugos, sobras, equipamentos fora de processo, manutenção de máquinas fora de horário de produção e estacionamento. Um sexto fator muito importante são os serviços. Então, quais as características desses serviços que devem ser observadas no layout? Entrada e saída de fábrica e controle, controle de estacionamento, toaletes, vestuários, asepsia, comunicação interna e externa, segurança e medicina do trabalho, a comunicação, a alimentação, higiene e limpeza, educação e treinamentos, climatização, manutenção, abastecimento, despejo e os aspectos ecológicos, o que cerca esse armazém. O sétimo,
tão quanto importante, é o edifício. Quais são as características do edifício, dos edifícios? Fins gerais e especiais do edifício, materiais do edifício, infraestrutura urbana do edifício, ambientes naturais, pisos, fechamentos, acessórios, ventilação e climatização, espaço interno, disposição e futuras ampliações, embarque e desembarque, serviços da fábrica, logística, capacidades e necessidades, abastecimentos. Oitavo fator importante é a mudança. Característica das mudanças: procedimentos, locações, trajetos, vias, mapa de fluxo de valor, rotinas possíveis em horários. Então, esses são os fatores que o autor Oliveira considera muito importante a hora que você vai desenvolver um layout para o seu armazém. Esse outro fator, Tompkins, ele afirma que o layout de um armazém deve utilizar o espaço existente com maior eficiência possível, providenciar uma movimentação eficiente dos materiais, minimizar os custos de armazenagem, possibilitar a flexibilidade e facilitar a arrumação e a limpeza. Agora vamos estudar os tipos de layout. O primeiro tipo de layout que vamos ver é layout posicional. O que é esse layout? Qual é o conceito? Usado para produtos volumosos e fabricados em quantidades reduzidas. Nesse layout, o produto fica parado e os operadores e máquinas é que se movimentam. Está aí um modelo, né, de um layout, no caso é uma aeronave, ela fica parada e os colaboradores e os produtos que são movimentados. O exemplo aí, produto parado, muito grande para ser movido, recursos e pessoas que se movimentam, utiliza grandes áreas, grande atividade de transporte. Outros exemplos que são observados no layout posicional, rodovia e restaurante de alta classe. Um segundo tipo de layout é o layout funcional, é o layout que nós utilizamos, né, até em nossa casa, é o mais simples de todos. Produtos com pouco volume se adaptam melhor a esse tipo de layout. Aqui todas as atividades cujo processo de produção seja semelhante são agrupadas, independentemente do produto final. Exemplo, hospital, raio-x e laboratórios, supermercados, comida, congelado, laticínios e biblioteca. Tá aí o exemplo do layout funcional. Todas as etapas, elas são muito bem definidas no layout funcional. É como na nossa casa. A sala, o layout, o que tem numa sala? Então, geralmente, o sofá, uma mesinha de canto, algumas pessoas colocam uma televisão, enfim. Então, todas as funções daquela casa, elas são departamentalizadas, né? Elas estão separadas e muito bem definidas. Então, tá aí um layout funcional ou layout por processo. Então, quais são as características? Máquinas semelhantes agrupadas, mão de obra especializada, menos vulnerável a paradas, grande flexibilidade para a troca de produtos e equipamentos de uso geral. Um terceiro tipo de layout é o layout linear. Os equipamentos ficam fixos e os produtos se movimentam, produção em linha. Exemplo, fábrica de remédio. Aí tem um modelo, né, de um tipo de layout linear o produto. Então o produto ele é linear porque ele segue, né, todo um círculo, né? Ele faz uma etapa e passa para outra, faz a outra etapa e passa para outra, e segue uma linha, né, de produção. O quarto tipo de layout é o layout celular ou em grupo. Qual é o conceito desse layout celular ou em grupo? Agrupa todas as operações na mesma máquina. Os produtos para aderirem a esse tipo de layout devem ser produzidos em pequenas quantidades. Os exemplos aí, calçados, autopeças, utensílios e bancos e confecções. O exemplo, né, um desenho desse layout celular, ele é bem simples, utiliza o conceito de famílias de produtos, baixos estoques intermediários, menor movimentação de materiais, utiliza o conceito de grupo operacional, dificuldade de balanceamento e da capacidade das máquinas. Nessa célula, você só faz aquela atividade, não se faz outra. Entenderam? Por isso que é layout celular. Uma metodologia geral para projetar um armazém.
né, obedecendo aí o que nós estávamos falando sobre o layout. Segundo Viana, que é um outro autor que escreve muito sobre metodologia e processos, um bom projeto de armazém consiste em 5 passos que nós veremos agora. O primeiro passo, definir a localização de todos os obstáculos, sinalizá-los e minimizá-los o máximo possível. Um segundo passo, localizar e identificar as áreas de recebimento e expedição, espaço reservado para materiais especiais e que estejam aguardando algum tipo de transporte especial. Um terceiro passo, localizar as áreas primárias, espaço reservado para materiais frágeis e de alta movimentação, e secundárias, espaço reservado para materiais de movimentação moderada, de separação de pedidos e estocagem. Um quarto passo, definir o sistema de localização de estocagem. O quinto passo, avaliar as alternativas de layout do armazém. Bom, dentro dessa metodologia surgiram alguns autores que escreveram dando algumas importâncias de cada um, que nós vamos ver agora. Ele dá uma maior importância ou uma menor importância a algumas características no layout. O primeiro dele, a gente buscou essas informações no livro Correia e Correia, e ele fala sobre esses 4 métodos de planejamento de layout. O primeiro deles é método Aimer, por conta do autor, John Aimer. Ele escreveu, né, ele definiu, ele conceituou esse método em 1950. Nesse método, o layout será feito sem preocupações com a ergonomia. Ergonomia é a ciência que estuda a inserção do homem no seu ambiente de trabalho. Vocês verão nas próximas disciplinas dentro do curso de logística alguma coisa referente a aspectos ergonômicos no trabalho. Segurança e satisfação do trabalhador. Então, ele não se preocupa quando desenha um layout, quando planeja um layout, nesses outros conceitos, né? Os aspectos ergonômicos, segurança e satisfação não lhe interessa. O foco é distribuir as máquinas de maneira que a produção seja o mais eficiente possível e que os trabalhadores percorram a menor distância no menor tempo. Então, ele valoriza a eficiência. O segundo método é o método Nadler. Ele foi escrito pelo Alan Nadler em 1965. O foco nesse método é a projeção do sistema de trabalho com tecnologia ideal. Então, o Aimer, ele dá ênfase à eficiência. O Nadler, ele dá ênfase à tecnologia. O método SLP é um método que obedece um passo a passo e nós vamos vê-lo. Tem um diagrama depois que explica melhor. Esse método trabalha com as seguintes variáveis: produtos, que são os materiais, quantidade, remete à cubagem que nós vimos na nossa primeira semana, que é o volume, né, que cabe dentro desse armazém, o roteiro, que é uma sequência do processo de fabricação, e serviços de suporte e tempo. E ele denomina em algumas letras, né, que é P, Q, R, S, T. Então, vamos lá ao diagrama. Olha, dados de entrada, que está lá, né, o produto, a quantidade, é o que vimos no slide anterior. O fluxo de materiais e as interrelações dessas atividades, isso vai ser criado com essas duas informações, fluxo de materiais e interrelações de atividade, desenvolve um diagrama de interrelações, o que combina com o quê? Né, trocando por miúdos, falando um português bem simples, o que vai combinar com o quê? Vamos estudar o espaço necessário e o espaço que o armazém tem disponível. Aí continua, faz um outro diagrama de interrelações, obedecendo essas duas outras características de espaço necessário e espaço disponível. Nós vamos considerar as mudanças e as limitações práticas, o que nos cerca de rodovia, como será feito esse transporte, faz uma nova interrelação e faz uma avaliação. Esse planejamento de layout é um planejamento que obedece esse passo a passo, ele tem todo um cronograma de atividades e é um método muito sério. O erro tende a zero, nada é zero, tende a zero. O quarto e último modelo é o método Apple,
que foi desenhado, né, foi planejado por esse escritor, James McGregor Apple, em 1977. O que o método Apple fala? Esse modelo é considerado o mais completo, porque considera que para se ter um bom layout industrial é preciso integrar procedimentos nos quais envolvem estrutura, processo produtivo, máquinas, pessoas e treinamento. Então, vocês viram que no primeiro método do AIME é somente eficiência. No segundo método, Nadler, é tecnologia. No terceiro método, que é o SLP, é toda uma sistematização, todo um passo a passo. A meu ver, é uma opinião muito pessoal da professora Liz Leandra. O método Apple é o mais humanizado, porque ele se preocupa, né, com o ser humano inserido aí nesse planejamento de layout. É uma observação, uma crítica que eu faço aos métodos, mas cabe a vocês tomarem a decisão. Nesse instante, no finalzinho da metodologia de planejamento que vimos, as 4 metodologias de AIME, Nadler, a SLP e a Apple, nós iremos fazer um breve intervalo na nossa segunda semana, que é a aula 3. Daqui a pouco voltaremos e continuaremos a nossa segunda semana com a aula 4, docas e plataformas. Vamos lá?